Só que essa visão, sem o rio de Deus correndo na nossa estrutura, é sonho que nunca vai se tornar realidade. Quantos conseguem entender isso? Vamos junto aí, não distrai não. Pega firme aí na concentração. Então nós precisamos deste rio de Deus nos nossos cultos. Porque senão a gente vem para cá, ouve uma palavra qualquer e vai embora, e a nossa vida continua a mesma, vidoca de sempre. Não mudou lufas, não mudou nada. Nada. Cumprir uma tabela de religioso cristão, que domingo é dia de ir à igreja. Que Deus nos livre dessa miséria. Precisamos da vida de Deus correndo nas nossas células. Ei, está me ouvindo bem? Sua célula precisa ser um lugar conhecido como o lugar onde o fogo arde lá. Onde a luz não se apaga. Onde o doente entra e sai curado. Onde o perturbado entra e sai liberto. Onde o triste chega lá e sai pulando de alegria. Tem que ser um lugar onde as pessoas chegam lá sem esperança e saem crendo que vai dar certo, que tem esperança. As nossas células precisam ser um lugar onde tem a vida de Deus, porque senão é clube social, que vai virar confusão, que vai virar lugar de fofoca, que vai virar reunião sem propósito, que vai fazer com que um canse da cara do outro e não queira mais ir. Fico me perguntando por que alguém não quer ir à célula. Deve ser por isso, porque não tem vida. E nós, líderes de célula, precisaríamos nos preocupar mais com esse encargo de ter a vida de Deus fluindo na nossa célula. A vida de Deus precisa fluir no nosso discipulado. Os discipulados precisam ser saturados da vida de Deus. Porque discipulado não é conversinha, não é chazinho, não é tapinha nas costas. É confronto. É chamar para o caminho. É chamar para o padrão. É exortar. É dizer qual é a direção. Os discipulados não são para acalentar feridas fedidas. O discipulado é para trazer o bálsamo que cura toda dor. Precisa ter vida de Deus. Precisamos ter vida de Deus nos encontros com Deus. Fazer encontro com Deus sem vida é perder tempo, é reunir um final de semana para nada. Precisa ter vida de Deus. Precisa ter vida no casamento, porque senão você enjoa da sua mulher. E o mandamento de Êxodo, não adulterarás, se tornará um estímulo para você pular a cerca, achando que a relva do vizinho é mais verde que a sua. Precisa ter vida de Deus. Vida de Deus. Precisa ter vida de Deus para ser jovem. Porque se não tiver, nós vamos achar que o pecado é a solução do nosso problema. Se jogar e que ser esperto é viver no pecado. A gente precisa da vida de Deus para ser filho. Para a gente poder honrar os nossos pais. A gente precisa da vida de Deus para ser pai. Para a gente amar os nossos filhos. A gente precisa da vida de Deus para ser patrão. Para a gente não escravizar os nossos empregados. E a gente precisa da vida de Deus para ser empregado. Para trabalhar para os nossos patrões como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Fazer o nosso melhor. Não ser enganador como a maioria das pessoas são. Nós precisamos da vida de Deus para tudo. Precisamos da vida de Deus para ser irmão aqui. Porque senão a gente começa a enjoar um da cara do outro, começa a falar mal, começa a criticar, não quer se relacionar, acha que o outro, não quero saber, Não, a gente precisa da vida de Deus, porque a vida de Deus nos une como um corpo. A gente precisa da vida de Deus. A gente precisa da vida de Deus, e é por isso que nós estamos jejuando nestes dias. Porque as nossas conversas precisam ser saturadas com a vida de Deus.
Nosso papo, a nossa conversa, os nossos assuntos tem que ter esse rio de Deus. Por que é que nós estamos jejuando 21 dias? Porque não é porque nós queremos parecer melhor do que os outros. É porque nós já entendemos que nós somos piores do que os outros. Por isso que nós precisamos jejuar. Porque Jesus disse lá para os discípulos de João: pode alguém jejuar enquanto o noivo está com eles, mas vai chegar dia em que o noivo vai embora. E estes dias eles vão jejuar. E estes dias já chegaram. Por isso que nós estamos jejuando. Porque nós precisamos nos aproximar do Pai. Porque em nós não há nada de bom. A natureza do homem é terrena, animal e diabólica, diz a Bíblia. Nós precisamos de Deus. Por isso que nós jejuamos. Então, nós jejuamos porque nós queremos que este rio que corre do trono de Deus e que dá sentido à vida cristã faça parte da nossa vida. Nós jejuamos porque nós queremos a glória de Deus. Se nesses primeiros 7 dias você jejuou fora de tudo isso que eu te falei aqui, ajusta aí, põe o jejum no trilho e vamos seguir nesse caminho. Estou te falando como pastor seu, como seu líder espiritual. Se o seu jejum, porque tem muita gente que jejua por carro, por casa, por coisas, não está errado, mas nosso jejum tem a ver com a fome e a sede pelo mover de Deus. Quando eu falo para você aqui, levanta e vamos orar por esses 30 novos membros. Eu sei que não sou eu que vou trazê-los, é o mover do Espírito Santo. Eu vou trabalhar para isso sim, mas se eu não trabalhar debaixo da vida de Deus, não tem crescimento na igreja. Se você trabalhar sem o mover de Deus, sem a vida de Deus, não tem crescimento na sua vida, não tem. Os irmãos conseguem entender isso? E aí no texto que nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus deixou bem claro que para termos esta vida de Deus, para termos este dunamis, que para termos este poder de Deus em ação, que para termos este vinho novo, por isso que eu pedi, que você repetisse vinho novo e odre novo, e você de forma gentil repetiu. Vinho novo, odre novo, vinho novo, odre novo, vinho novo, odre novo. Jesus disse que se não tiver odres novos, não pode ter vinho novo. Jesus deixou bem claro isso, que se nós queremos o vinho novo, nós necessitamos igualmente de um odre novo. Então, odre e vinho nos falam de 2 aspectos da obra de Deus, do mover de Deus. Os irmãos entendem isso? Será que você pode repetir isso comigo de novo, por favor? Diga assim: odres e vinhos, ou odre e vinho, fala de 2 aspectos do mover de Deus. Amém. 2 aspectos no mover de Deus, nestes mais de 2000 anos de história da igreja. A igreja da qual nós fazemos parte aqui, nasceu há mais de 2000 anos atrás. E nestes 2000 anos de história, o Senhor sempre contou com estes 2 aspectos, odre e vinho novo. O odre nos fala da estrutura da igreja. E por isso, aponta para os movimentos de reforma da igreja. E quando eu falo de reforma, não estou falando de reabilitação dos prédios. Eu falo do mover do Espírito Santo. Do mover do Espírito Santo usando homens e mulheres, a fim de que não se perdesse a grande comissão da igreja do Senhor Jesus na terra. Marcos 16:15. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nestes 2000 anos de história, se você estudar a história da igreja, você vai ver quanto isso é fascinante. Deus levantou homens, Deus levantou mulheres, Deus levantou pessoas dos mais diferentes níveis sociais. Sabe por quê? Para que o poder de Deus e para que o propósito e a razão existencial da igreja não se perdesse, não ficasse pelo caminho, não se politizasse, não se militarizasse, para que o poder da igreja não ficasse misturado com o mundo. Igreja não se mistura com o mundo.
Igreja está no mundo para fazer a diferença. Fala aí para o seu vizinho, você está no mundo para fazer a diferença, meu irmão. Talvez você já tenha ouvido falar do padre alemão chamado Martinho Lutero. Ele foi um dos reformadores da igreja. Deus usou Martinho Lutero para reformar a igreja. Um movimento de igreja em células, das quais nós fazemos parte hoje. Podemos chamá-los também de um movimento de reforma da igreja. Deus está usando as células. Deus está usando a célula que você faz parte para restaurar o modelo de igreja primitiva, onde tudo começou lá atrás. Vou repetir isto. Oh, meu irmão, você precisa entender isso. Deus está usando a sua célula para restaurar o modelo da igreja primitiva, onde tudo começou. Sabe como começou? Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles não tinham nada deles próprios, tudo lhes era comum. Eles viviam vida em comunidade, eles tinham o poder de Deus fluindo, os enfermos eram curados, tinham um senso de eternidade embutido na vida deles. Eles estavam fazendo tudo isso porque eles estavam crendo que Jesus iria voltar. Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. E olha, mais perto do que você pode imaginar está a volta do Senhor Jesus. Ele virá buscar a mim e a você. Ele virá buscar a sua igreja. Você precisa despertar para isso. Por isso que lá na célula é o lugar onde Deus quer usar para você aprender a viver em comunidade. Para você aprender a orar, para você aprender a expulsar demônio, para você aprender a curar os enfermos, para você aprender a se abrir, a se expor ao mover do Espírito Santo de Deus em você. É por isso que nós podemos chamar o movimento de igreja em células, o movimento da reforma, ou um dos movimentos de reforma da igreja do Senhor Jesus. Deus está levantando, Deus está nos levantando nesta geração. O segundo aspecto é o vinho. O vinho nos fala do derramamento do Espírito Santo. Agora, não basta, não adianta nada nós termos odres, se nós temos os odres, nós precisamos destes odres novos para que tenha vinho novo. Não adianta nada ter odre se não tem vinho também. Precisamos do vinho novo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí nós podemos chamar este derramamento do Espírito Santo de duas maneiras. Primeiro, de avivamento. E segundo, de despertamento espiritual. Diga assim comigo: avivamento e despertamento. Os dois são parecidos, porém conceitos diferenciados. O despertamento é isso que está acontecendo conosco aqui. Deus está nos despertando. Deus está cutucando a gente. Por isso que eu não tenho medo de ser inconveniente às vezes. De ficar insistindo com você, vem para o culto, vem para a célula, não falta não, vem para o curso de casais, vem, dá um jeito. Ô, mas pastor, você é inconveniente, não tem problema não. Pode falar o que você quiser. Um dia você vai me agradecer. Levante suas mãos, adora ao Senhor, canta mesmo. Levanta a mão e você está lá, parece que está amarrado. Levanta as mãos, crente. Levanta essa mão que Deus te deu, levanta e fala alguma coisa. Não, mas está lá parecendo um soldadão. Um dia você vai me agradecer. O dia que você se queimar nesse fogo, você vai falar: por que eu não me queimei antes? Aí você só não levanta as mãos não, você também pula, você dança, você celebra, você faz tudo. Porque você está incendiado por esse fogo. Posso ouvir um amém? E o outro é o avivamento, que é algo mais abrangente, com repercussões nacionais. E se nós formos viver ou ver o que Deus tem feito por meio de nós nesses últimos 4 anos, podemos imaginar que Deus está interessado sim na gente. Deus está interessado nessa igreja. Irmãos,
Deus está interessado em nós. Não vou nem começar a te contar os testemunhos e os milagres de todos os meses, não. Só olhe e vê o que Deus está fazendo, você vai ver se é Deus conosco ou não. O fato é que, seja com avivamento ou seja com despertamento, Deus está se movendo em Moçambique. Deus está se movendo em Moçambique. Vou repetir. Seja por avivamento ou por despertamento, Deus está se movendo em Moçambique e em todo o mundo. Sabe o que eu estou te falando? Que o fato de você estar aqui hoje é porque Deus te inseriu nesse mover. Deus te inseriu nesse mover. E vou ser sincero para você. Quer saber qual é uma das maiores crises da minha vida e da vida da minha esposa? Ontem à tarde a gente estava chorando diante de Deus. Ontem à tarde. Nós dois chorando lá no quarto. Por essa igreja. E falando para Deus, Deus, o que falta? Onde é que a gente está errando? Qual é o botão que a gente tem que apertar? Senhor, o que a gente tem que fazer? Sabe aquele senso de constrangimento, a gente orando e falando com Deus, ontem por volta das 16 horas, 17 horas. Falando com Deus, Senhor, envia a tua glória nesta igreja, Senhor. Envia teu rio de vida, meu Deus, envia teu rio de vida. Senhor, incendeia essa igreja, Senhor, incendeia esses jovens, incendeia os jovens desta igreja, os homens desta igreja, as mulheres desta igreja, incendeia as crianças desta igreja, incendeia, quebra todo conceito errado, quebra tudo que não presta, tudo que é falso, que é mentiroso, destrói, Senhor, e vem com o teu fogo genuíno. Todo conformismo, toda aceitação, toda relativização do que é santo, do que é profano, Senhor, destrói isso, Senhor. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É receber o mover de Deus. Ou melhor, não é receber o mover de Deus, mas é perceber quando Ele vem. Esse é o maior problema. É perceber, é sentir, é farejar. Tem um mover de Deus aqui. Tem um mover de Deus aqui. Esse é o maior problema. É a gente farejar isso, não é receber. Porque é de graça, basta você crer e Deus vai derramar o mover dele sobre a sua vida. Deus nunca parou de se mover. Nunca. Mas é certo que alguns não perceberam o mover de Deus. E aí, perderam tempo da oportunidade. É triste quando você chega para conversar com algum irmão e ele acha que é muito mais razoável ficar recordando as coisas que já passaram. Porque lá em 74 teve um avivamento. Porque teve um mover não sei das quantas. Porque não sei o quê. Ficar recordando o que passou. Ficarmos recordando do avivamento pentecostal da Rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, que foi inaugurado por Samuel, como que é o nome deles? Samuel, eu anotei aqui, William Seymour. Por William Seymour, em 14 de abril de 1906, foi lá onde começou o mistério de Deus dos pentecostais. Aleluia mesmo. Porque lá na Rua Azusa, uma casinha, tem até hoje lá, se você for lá, você vai ver na Rua Azusa a casinha onde começou o movimento pentecostal. E lá dessa casinha onde estavam reunidos alguns homens, eles foram cheios do Espírito Santo. E esse mover pentecostal tomou o mundo. Tomou o mundo. Sabe por que eu sou pentecostal hoje? Porque um dia Deus tomou a vida de William Seymour. Não sei de onde eu tirei Samuel. De William Seymour. Por isso que eu sou pentecostal hoje. Em 2006 nós comemoramos 100 anos do movimento pentecostal.
da Rua Azusa. Começou numa casinha. O que será que Deus pode fazer nesse prédio da Avenida do Chamanculo? O que será que Deus pode fazer? O que será que pode acontecer aqui? Que vai tocar essa cidade, esse país, esse continente? O que será que pode acontecer aqui? Fala para o seu vizinho, pare de ficar vivendo do passado. Nós ficamos lembrando de John Wesley, do avivamento de John Wesley. Perguntaram para John Wesley: ei, por que as pessoas querem tanto te ver? Porque fazia fila, era um desespero para ver John Wesley pregando. Ele falou: eu me incendeio e as pessoas vêm me ver pegando fogo. Ele era cheio do fogo de Deus, e quando ele falava, todo mundo ficava olhando para ele. Sem falar de Whitfield, sem falar de Finney, o evangelista, que quando chegava numa fábrica, os funcionários todos começavam a chorar e a querer aceitar Jesus, só porque ele tinha chegado no portão da fábrica. Sem falar de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sem falar de Dwight Moody, sem falar destes grandes homens. Irmãos, Deus quer nos usar. Sem falar dos avivalistas do Antigo Testamento, Asa, Ezequias, Esdras e tantos outros. Sem falarmos dos avivalistas do Novo Testamento, lá do livro de Atos dos Apóstolos. Deus quer nos usar. Este é o tempo de sofrermos o avivamento pessoal. Não dá, vou te falar já, para você não falar que não foi avisado. Se você pensa que você vai servir a Deus com essa aguinha com açúcar aí, só vem aqui, vai, tá? Você vai desistir, você vai morrer logo. Morrer que eu digo espiritualmente. Sendo Deus filho do fogo. Melhor, sendo Deus o fogo consumidor. Quem são os seus filhos? São ministros labareda de fogo. Você está sentado ao lado de alguém que tem chamada para ser labareda de fogo. Ai, mas eu acho que eu não sou, pastor. Sou até meio frio. Então trate de se esquentar. Ai, pastor, mas a minha vida, sabe, eu venho aqui para o culto, me dá até um sono, assim. Eu fico assim te olhando, pastor, mas sua voz parece um sonífero para mim. É que você está morrendo e não está percebendo. É que você está minguando espiritualmente e não se deu conta. É que você está definhando espiritualmente, está achando que isso é normal. É que você está achando que você vai conseguir viver essa vida assim, pelar e pecar, e acha que isso é normal. Não é normal. Você vai morrer. Vai morrer. E eu tenho pregado aqui no púlpito dessa igreja. Nós estamos debaixo do mover de Deus. Tenho pregado isso. E não vou desistir. Se você não quer mais ouvir isso, não vem aqui, porque eu vou pregar isso. Deus derramou um mover sobre nós. Nós estamos debaixo do mover de Deus. Nós estamos debaixo do mover de Deus. Há um mover de Deus sobre nós. Nós vamos crescer. E vamos crescer debaixo do mover. Vamos crescer debaixo do fogo. Deus vai usar vocês na rua. Deus vai usar vocês na escola. Deus vai usar vocês onde vocês forem. O poder de Deus vai se manifestar através da vida de vocês. Vocês serão conhecidos como jovens sobrenaturais. Vocês serão conhecidos como jovens que não fazem parte deste mundo. Você será conhecido como um casal que não é desta terra. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Vai. Agora a pergunta é: quantos têm reconhecido isso? Quantos reconhecem o tempo que nós estamos vivendo aqui? Pelo amor de Deus. Quantos reconhecem o tempo?
Quantos reconhecem o mover? Quantos reconhecem o que está acontecendo? Quantos desejam viver intensamente esse mover de Deus? Não responde para mim não, responde para você. Quantos desejam viver intensamente esse mover de Deus? Quantos querem viver isso de verdade? E aí eu vou te falar, irmão, se as coisas do céu não te chamam a atenção, isso é um outro sinal de que você está definhando espiritualmente. Se as coisas do céu, tanto faz como tanto fez. Quero te falar que você está definhando espiritualmente. E aí, deve haver em nós esse desejo profundo pelo mover de Deus. E eu espero que agora aí, sentado aí, você esteja se perguntando, pastor, há sinais que possa fazer com que eu identifique o mover de Deus em movimento, em andamento? Existem sinais. Eu vou dizer que sim, tem sinais. Em toda a história, a gente vê aspectos que caracterizaram os avivamentos. A gente vê sinais que caracterizaram avivamentos, que você pode dizer, ali teve um avivamento. E é engraçado que esses mesmos sinais, eles aconteceram em vários lugares, com diferentes pessoas. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus tem o seu meio de trabalhar. E Ele continua agindo pelos mesmos princípios hoje, independente das diferenças sociais, independente das diferenças raciais, independente das diferenças culturais, teológicas. Quer ver um povo confuso é teólogo? Porque ele está baseado na letra. E a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Há fatores que são comuns a todos nós e que nos capacitam a perceber se estamos ou não debaixo do mover de Deus. Primeiro sinal, quero falar com você alguns sinais. Primeiro sinal, consciência da presença de Deus. Ouve isso. Consciência da presença de Deus. Ouve isso, por favor. Consciência da presença de Deus. O que é isso, pastor? É saber discernir se há a presença de Deus ou não. Sabe o que é que está tornando esse culto gostoso aqui? É a presença de Deus. Sabe o que você está sentindo paz e de vez em quando dá umas coisas boas aí dentro de você? É a presença de Deus. A presença de Deus. Nós não podemos ignorar o selo da presença de Deus, porque esse aspecto, ele é fundamental, é o primeiro e o fundamental. Não há nada que seja exitoso na nossa vida sem a presença de Deus. E se existe algo que nós deveríamos amar, é a presença de Deus. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa amar a presença de Deus. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as riquezas, nós precisamos amar a presença de Deus. Senhor, eu não vou, se o Senhor não for comigo. Foi isso que Moisés disse para Deus. E Deus falou para ele, mas eu vou mandar um anjo. Senhor, fica com o anjo para o Senhor. Eu quero a sua presença. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Nós não estamos nem aí. A gente casa com o que a gente tem vontade, a gente beija quem a gente tem vontade, a gente tem relação com quem a gente tem vontade, a gente vende para quem tem vontade, compra o que dá vontade. A gente está nem preocupado com a presença. A gente deveria valorizar a presença, ter um senso da presença. Eu tenho a presença. Deixa eu te falar, você tem a presença.
Quando você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele veio morar dentro de você. Isso é muito louco mesmo, é difícil de entender mesmo, mas é assim. O Deus poderoso veio morar dentro de você. O divino se fez humano. Hoje tem um divino na terra e um humano no céu. Deus se fez divino para morar dentro. Deus se fez homem para morar dentro de mim, dentro de você. Presença de Deus. Presença de Deus. É você orar e falar: Senhor, eu quero a tua presença. Sabe por que o culto é chato? Porque falta presença. Sabe por que a célula é insuportável? Porque falta presença. Sabe por que as conversas são cansativas? Porque falta presença. Sabe por que é ruim? É ruim muitas coisas? Porque falta presença. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença. Presença. Ouve alguém que tem intimidade com a presença. E ouve alguém que fala porque tem que falar. É diferente. Quem tem intimidade com a presença, quem carrega, quem tem consciência da presença, quem carrega a consciência da presença, ele chega e fala: bom dia. Uau! Aquele ambiente muda. Porque tem a presença. Eu vou passar um pouquinho do horário. Segura aí. Eu preciso acabar essa mensagem. Segundo, responsividade à palavra de Deus. Quando tem o mover de Deus, tem responsividade, tem resposta à palavra de Deus. Quando Deus fala, a gente ouve. A palavra que outrora trazia um impacto superficial, agora ela entra lá dentro. A palavra que outrora a gente ouvia e era algo assim tão raso, fazia a gente ouvir: que palavra gostosa, né? Esse pastor tem uma palavra gostosa. Agora, ela deixa de ser gostosa para ser às vezes até amarga. Mas depois que ela desce, ela se torna doce como mel. É uma palavra que, ou melhor, o mover de Deus nos deve dar uma resposta. Lembra do que a gente ouviu domingo passado? É aquilo lá. Eis-me aqui, Isaías capítulo 6. E Moisés dizendo para Deus: o que queres que te faça? O mover de Deus produz isso, essa resposta. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e chorando, a gente falando: Deus, por que está faltando resposta? Por que está faltando resposta? Por que está faltando resposta? Por quê? Porque se eu creio no mover de Deus, se eu creio que nós estamos debaixo do mover de Deus, cadê a resposta? A resposta pode mudar tudo. A resposta pode te levar a viver uma vida nova. A resposta pode te fazer viver com qualidade de vida. A resposta pode mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Resposta à palavra de Deus. Terceiro sinal do mover de Deus é uma sensibilidade ao pecado. O avivamento, ele traz uma profunda consciência do pecado entre os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Beber não é pecado. Mas você sabia que tem coisa que não é mais bonito para a gente? Beber não é pecado. A Bíblia não diz em nenhum momento lá que beber é pecado. Pecado é se embriagar. Mas Paulo diz aos Coríntios que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Tem coisa que não é apropriado mais. Vou sair do culto agora, vou reunir, está calor, vou tomar uma cerveja, vou tomar também um uísque e tal. Ei, acabou isso. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para você e falam: você não é cristão, coisa nenhuma, rapaz. Você está com conversa fiada. Pastor, mas eu não consigo largar. Você foi chamado para dominar e não para ser dominado. Estou falando para você como seu pastor, que te ama e quer ver você entrando numa nova vida.
Tem coisa que não é bonito mais. Não é bonito. Você está com sua esposa, vai para um jantar, quer tomar um vinho, ótimo, não tem problema. Mas você sentar com os amigos e para 1, 2, 3 e 4, e vamos, até não aguentar mais. Ei, e a mudança? E não vai falar lá, meu pastor me proibiu de beber. Eu não estou te proibindo nada. Você faz o que você quer de sua vida. Faz o que você bem entender da sua vida. E eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Não mudou nada o nosso relacionamento. Mas você nunca vai poder dizer, meu pastor nunca me disse que isso é errado. Eu estou falando para você hoje, isso é errado. Não combina mais. É a mesma coisa de você pegar e me ver andando na rua aí com uma outra mulher sentada do meu lado. Tem algum problema eu dar carona para alguma irmã? Não tem nenhum problema, mas não é apropriado. Porque todo mundo vai olhar e falar, mas aquela ali não é a pastora Silvia. O que é aquela mulher? Então está errado. Os irmãos entendem o que eu estou falando ou não? Tem coisa que não é compatível mais com a nossa vida. Jovens, tem coisa que não combina mais. Você pode pegar e pôr um shortinho mostrando o seu corpo, os seus peitos, tudo para cima? Não, não é para rir não. Isso é sério. Não quero que ria não. Você pode fazer, o corpo é seu, você faz o que você quer. Só que não é bonito mais. Porque você é santa. O seu corpo é para ser mostrado só para o seu marido. Ninguém mais tem que ver seu corpo. Ninguém. Os rapazes andam com a calça aqui embaixo, mostrando a cueca. Não, isso é da moda. Moda? Minha moda é do céu. Isso não é bonito, não quero isso para a minha vida. Não é. Sabe, o mover de Deus produz essa sensibilidade ao pecado. O mover de Deus, ele consegue nitidamente distinguir entre o santo e o profano. Entre o que é apropriado e o que é inapropriado. Entre o que cabe e o que não cabe. O mover do Espírito Santo produz isso em nós. O resultado destas atitudes que muitas vezes nós temos de maneira... Sim, olha o resultado, vê o que está causando sua vida, seu casamento. Olha. E vê se seu pastor tem razão ou não tem. Quarto, sinal do mover de Deus. Vida em comunidade. No avivamento, a igreja deixa de ser um evento dominical. Sabe? Das 10 às 12. Onde você vai? Ou para o culto, para a igreja. No avivamento, a igreja deixa de ser esse evento dominical. E passa a ser um corpo vinculado mutuamente. Está ligado ao seu irmão. Sabia que essa pessoa que está do seu lado é seu irmão? Sabia que esse que está à frente de você é seu irmão? Sabia esse que está atrás de você, ele é seu irmão. É seu irmão. Por mais que você não goste dele, não ache ele bonito, cheiroso, atraente, simpático, não interessa, é seu irmão. Acorda, seu irmão. Fala para ele, acorda, meu irmão. Fala para ele, acorda, meu irmão. O avivamento, agora pode rir. Agora já pode rir. Era só aquela hora, agora já pode. O avivamento, ele traz algumas marcas inconfundíveis nessa vida em comunidade. Amor, a gente passa a se amar. A gente tem um grupo lá dos casais radicais. E eu posto lá, todo dia eu posto alguma coisa e escrevo embaixo, amo vocês. E eu vou dizer para vocês que aquilo ali não é uma frase pronta. É verdade, eu amo vocês. Demais. Amo mesmo. E estou torcendo para vocês serem uma família vitoriosa. Por isso oro, me preparo, busco a Deus, quero dar o meu melhor aqui. Agora faz a sua parte, por favor. Está na hora de você querer ser vencedor também. Nessa vida em comunidade a gente se ama. Eu vou te falar que eu venho de uma igreja onde a gente se amava de verdade.
de verdade. Quem chegava no prédio da igreja já percebia que tinha alguma coisa diferente. Eles olhavam e falavam, isso só pode ser falsidade. Os irmãos de Norman, esses americanos que estiveram aqui, quando eles foram a primeira vez a São Paulo, no final da viagem deles, eles falaram, olha, quando eu cheguei aqui e vi a maneira como vocês vivem, nós nas nossas reuniões dissemos, esse povo está fingindo, isso é tudo falsidade, eles estão querendo mostrar uma coisa que não são. Mas agora nós podemos dizer que isso é verdade. O mover de Deus produz amor entre os irmãos. Você quer ver eu ficar contrariado aqui nessa igreja? É quando eu vejo alguém chegar aqui e não cumprimentar o irmão. Quem você acha que você é? Para passar pelo seu irmão com a carona empinada e achar que você não pode não cumprimentar seu irmão? Ele é seu irmão. Você tem que abraçar seu irmão, você tem que dar um ósculo santo nele. Você tem que olhar para ele e falar assim, é meu irmão, cara. Graça e paz. Não é essa coisa superficial. Isso aqui não é um clube, viu? Isso aqui não é um clube. Isso aqui é uma igreja. Isso é uma família espiritual. E tem pelo menos 20 anos que eu prego essa mensagem. E eu acho que eu não vou mudar. Eu vou ser pastor de uma igreja família. Porque se fosse para ser pastor de empresa, para ser pastor mercantilista, eu estava em outro lugar. Deus me chamou para ser pastor de uma igreja família. O mover de Deus que produz essa vida em comunidade, Ele produz essa unidade. Tem unidade, não tem divisão. Tem generosidade, um está sempre querendo servir o outro. Eu estou sem carro tem 2 meses. Sabia que eu estou andando no carro de um irmão aqui da igreja? Emprestado, está me cobrando nada. Ele é generoso, ele e ela, é um casal. São generosos, me abençoam. Não estou pagando um centavo por isso. De aluguel de carro. Obviamente pago o consumo de combustível. Que aí gera generosidade demais também. Mas, talvez isso fosse até abuso. Mas são generosos. Quero te perguntar, você é generoso com o seu irmão? Você é generoso com o seu irmão? Você se preocupa com ele? Você quando vai fazer uma compra, você lembra do seu irmão? Você quando vai comprar roupa para você, você compra para o seu irmão também? Ah, pastor, nunca nem lembrei disso. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça ainda é uma cabeça mundana. Nós precisamos entender o mover de Deus. O mover de Deus produz saudade. O Guimarães e a Cláudia, eles viajaram, estavam acho que 15, 20 dias lá em Portugal. Para mim, particularmente, para mim e para minha esposa, parecia que já tinha uns 2 meses que eles estavam fora daqui. Nós aprendemos a amar esses irmãos. Que o mover de Deus produz isso. Produz isso. Esse senso de vida em comunidade. Talvez você nem lembrou, nem percebeu a falta deles aqui. São nossos irmãos. O mover de Deus produz ousadia. O mover de Deus produz um espírito de louvor e uma paixão para ganhar almas. Ganhar vidas. Esse alvo aqui não pode ser meu. Esse alvo tem que ser nosso. Esse desejo de ver essa igreja crescendo não pode ser meu, tem que ser nosso. Por que que nós queremos uma igreja grande? Para dizer que tem uma igreja grande. Que isso? Queremos uma igreja grande para arrancar pessoas do inferno. Porque a mesma experiência que eu tive com Deus, eu quero que elas tenham também. Você que está nos visitando hoje aqui, quero te falar. A gente estava orando por você, para você vir aqui. Para você vir aqui. Você veio. Tomara que não saia mais. Quinto sinal do mover de Deus, frutificação e testemunho. Todo avivamento possui um transbordar de evangelismo, de santidade. As nossas palavras e obras, elas anunciam essa vida abundante que a gente tem agora. E aí o que acontece? Essas práticas e esses valores começam a influenciar a sociedade ao nosso redor. Lá no seu trabalho todo mundo começa a falar, nossa, como você é diferente. No seu lugar eu agiria diferente. Pois é, porque eu sou diferente mesmo. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tudo muda. Tudo muda. Finalmente, o mover de Deus produz perseguição. Todo avivamento vem acompanhado de perseguição. Todo avivamento. Às vezes do governo, às vezes da sociedade. Mas quer saber da maioria das vezes de onde vem? Do meio do povo mesmo, do povo de Deus.
Começa a criticar o outro. Aquela igreja, que aquela igreja, que aquela igreja. Nojento isso. Nós estamos vivendo dias de despertamento. Qual que é, pastor, a vantagem de eu viver esse mover de Deus? Você vai ser feliz. Você vai ter plenitude de alegria. Você vai ter luta demais. Mas você vai ter vitória aos montes. Você vai passar por dificuldades, sim. Mas lá na frente você vai ter um testemunho poderoso para contar. Eu não estou te falando de mágica aqui, porque Deus não é mágico. Ele é poderoso para nos transformar sem mágica. Só na base do convencimento. Isso aqui é Deus e não há outro igual a Ele. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que os irmãos que vão servir a ceia já se posicionassem. Quantos querem o mover de Deus aqui? Quantos querem provar deste mover? Com seus olhos fechados, comece a falar com o Senhor. Se você ouviu Deus falar com você aqui, se você ouviu Deus falar com você aqui, fale agora você com Ele. Enquanto os irmãos vão se ajustando aí para servir a ceia, você fala com Deus. Fala com o Senhor. Não sabe o que falar? Vou te dizer. Fala para Deus assim: Senhor, eu quero reconhecer o teu mover. Eu quero reconhecer o mover do Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor. Eu quero reconhecer o mover do teu Espírito. Eu quero ser um instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória na minha geração. Fala para Deus: me enche do teu Espírito Santo, me enche. Me enche do teu Espírito, enche a minha casa, enche a minha família, enche os meus filhos, enche a minha esposa, enche, Senhor, enche todo mundo que vive lá em casa, enche do teu Espírito. Senhor, enche minha mãe, enche meu pai, enche a minha sogra, enche-nos do Espírito, Senhor. Enche-nos do Espírito, Senhor. Enche-nos. Fala para Deus: muda a minha vida, me quebranta, faz tudo novo em mim, Senhor. Eu quero a tua glória. Fala para Deus: eu quero a tua glória, Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu a sua mão para mim. Cante. Quando Jesus estendeu
a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, aleluia. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, cante! Quando Jesus estendeu a sua mão, oh glória! Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aplauda ao Senhor, ele é digno. Aplauda ele porque um dia ele estendeu a mão para você. Aplauda ele porque um dia, sem olhar quem nós éramos, ele estendeu a mão para nós. Aleluia. Levante a sua voz e comece a orar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Fala para ele: um dia o Senhor me salvou, e agora, meu Deus, eu quero o teu fogo sobre a minha vida. Pai, no nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua eclésia, Senhor. Toma, meu Deus, cada um destes homens e destas mulheres em tuas mãos. Rabadarabassuri bicandarabai. Rei comandabassubi candaramanturi andarabachebe. Enche estes homens de poder. Enche estas mulheres de poder. Enche estes jovens. Jovens, sejam cheios do Espírito Santo. Cheios. Cheios, cheios. Oh! Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheio, 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 cheio. Líderes cheios do Espírito Santo, líderes cheios do Espírito Santo, líderes cheios do Espírito Santo, cheios, cheios. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória
e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos cantar esta canção, cante. De ti. Cante mesmo, por favor, cante. Cante com o seu espírito. Se é isso que você quer, cante. E menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti. Sim, Senhor. De ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça,